No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 28 de agosto. E hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho, o grande, o gigante Santo Agostinho de Hipona, grande filósofo, teólogo, que contribuiu imensamente para a filosofia, a teologia da nossa igreja. Que Santo Agostinho lá do céu possa interceder diante de Deus por todos nós. E peço a você, meu irmão, minha irmã, que deixe o seu joinha, o seu like, deixe também seu comentário, que é muito importante aqui na plataforma do YouTube, para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e ela possa apresentar para mais pessoas. E você também, meu irmão, que acompanha aqui a nossa homilia diária, a palavra que transforma, compartilhe esse áudio da nossa homilia com seus parentes, seus amigos, com outras pessoas. Faça com que essa palavra de Deus, que é tão importante para você, que tem lhe ajudado tanto, também seja importante na vida de outras pessoas. Então, ajude a propagar essa palavra de Deus, compartilhando aqui o áudio da nossa homilia diária, palavra que transforma. Dito isso, meu amado e minha amada, nós rezamos com o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As previdentes disseram às previdentes, as imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, celebramos hoje a memória de Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho ele nasceu em Tagaste, norte da África, hoje atual Argélia, e ele nasceu no ano de 354 e veio a falecer em 430. Santo Agostinho é filho de Santa Mônica, que celebramos ontem. E Santo Agostinho é prova da misericórdia de Deus. Santo Agostinho ele vivia uma vida de boêmio, de festas, de total distância de Deus. E foi graças à oração de sua mãe, Mônica, que Deus o converteu. E Santa Mônica ela passou mais de 30 anos rezando pela conversão do seu filho Agostinho. E ele era filho de pai pagão, porque Patrício, o esposo de Santa Mônica, pai de Agostinho também, era pagão, era um homem rude, mas antes de morrer se converteu graças às orações de sua esposa Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. E Santo Agostinho é esse grande santo da nossa igreja, esse homem gigante que escreveu obras, livros estupendos, como as Confissões, Cidade de Deus, a Trindade e tantos outros livros que Santo Agostinho escreveu, que faz parte da sua obra e que ajudou e ajuda imensamente a nossa igreja. Então peçamos que Santo Agostinho possa interceder diante de Jesus por todos nós. Ele é doutor, bispo e doutor da igreja e, enfim, Santo Agostinho tem muita coisa a nos ensinar, a nos ajudar,
tem muitas frases dele que são belas, e uma que eu gosto e que eu repito a todo instante, é quando Agostinho lhe diz, tenho medo do Deus que passa e eu não percebo. Essa frase é de Santo Agostinho. Ele também vai dizer, tarde te amei, ó beleza tão rara, estava dentro de mim e eu te procurava fora. Santo Agostinho, depois da sua conversão, ele vai dizer que estava procurando Deus em outras coisas fora dele, enquanto Deus habitava dentro dele mesmo. Então voltemos também o nosso olhar para nós mesmos e busquemos a Deus que está dentro de cada um de nós. E o evangelho de hoje, meus amados, o evangelho de São Mateus, capítulo 25, Jesus vai contar essa parábola das 10 jovens, as imprevidentes e as previdentes. E ele começa o evangelho aqui no versículo 2 dizendo, 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. E as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Então, aqui Jesus nos mostra nessa parábola que devemos estar sempre vigilantes, desde onde que Jesus nos fala sobre a sua segunda vinda, o juízo final, que vai ser de uma forma inesperada. Então, nós devemos estar preparados, vigilantes, como essas 5 jovens aqui previdentes, que foram preparadas, porque elas não sabiam nem a hora e nem o momento que o noivo ia chegar. E esse noivo é Cristo. Aqui na parábola nos mostra esse noivo, e diz o versículo 5, o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, aquelas 5 jovens que estavam preparadas, que foram vigilantes, elas vão ao encontro do seu noivo, daquele noivo, enquanto as imprevidentes saíram para comprar óleo com os vendedores, e quando elas voltaram, a porta já havia se fechado. Meu santo e minha santa, peçamos a nosso Senhor que nós sejamos previdentes, que nós estejamos com nossas lâmpadas cheias da fé, da graça, da misericórdia, para quando esse Senhor chegar, ele não nos encontrar sem nada, e irmos procurar quando não dá mais tempo, e quando voltarmos já encontrarmos a porta fechada. No Evangelho, aqui hoje, a gente vê a questão da vigilância, e como a parábola das 10 jovens prudentes, Jesus ele afirma que para adentrar na festa da vida é preciso ser prudente, ser vigilante. Então, nós precisamos, meu santo, ter a vigilância, ser prudente. Diante desse mundo que nós vivemos, precisamos estar de fato vigiando, esperando esse Senhor que a gente não sabe que hora vai chegar. E aí a falta de óleo, que é a falta de fé, muitas vezes nos impede de adentrar na festa da vida. E pior, ouvir de Cristo, que é o noivo, essas duras palavras que ele disse, não vos conheço. Então quando aquelas 5 jovens, elas voltam, aqui no versículo 11 vai dizer, por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Meu santo e minha santa, que frase terrível essa. Esperamos em nosso Senhor que a gente nunca escute essa frase vinda da boca de Jesus. Não vos conheço. Como ele disse para aquelas 5 jovens que, por a sua imprudência, não levaram o óleo suficiente e foram buscar. E aí, quando chegaram, a porta já estava fechada e o Senhor diz essa frase tão forte para elas, não vos conheço. Peçamos a nosso Senhor que Ele nos ajude a sermos fiéis. E Santo Agostinho, que celebramos hoje, depois da sua conversão, ele foi alguém vigilante na fé porque entendeu a mensagem da cruz. Então sejamos como Santo Agostinho, como Santa Mônica, que perseverou na oração, que perseverou ali rezando pela conversão de seu filho, que também nós, como Santo Agostinho, que depois de convertido, recebe o batismo das mãos de Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão na época, e ali ele se torna padre, se torna bispo, doutor e santo da igreja. Que olhando o exemplo de Santo Agostinho, nós peçamos a Jesus que ele nos dê essa graça também. Se andarmos por aí vagando, perdido, como Santo Agostinho passou muito tempo da sua vida nesse dilema, mas depois ele fez esse encontro pessoal com Jesus. Ele escuta essa voz interior que o chama ao encontro dele. Que nós sejamos prudentes como essas 5 jovens, que levemos sempre o nosso óleo da fé dentro do nosso odre, para quando o Senhor nos visitar,
a gente poder estar pronto e dizer: vamos, Senhor, podemos ir, e não ouvir dele: não vos conheço. Que Jesus, meu amado e minha amada, possa lhe abençoar nesse dia. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.